vamos começar com uma notícia que é boa. Confinamento, restrição de circulação de pessoas, funciona. Amadeu, não tem outro segredo até agora. A fórmula é confinamento e vacina. E é justamente isso que está acontecendo no Reino Unido. O Reino Unido que tem o maior número de mortes por Covid-19 aqui na Europa, mas que tem uma vacinação avançada. Hoje na Inglaterra, começou a suspender as restrições. É o começo do fim do confinamento que iniciou em 5 de janeiro, Amadeu. Com quase 50% da população vacinada com pelo menos uma dose, o Reino Unido começa a suspender as restrições da pandemia. Na Inglaterra, a ordem para ficar em casa desde 5 de janeiro chegou ao fim. A partir de hoje, 2 famílias ou grupos de até 6 pessoas que vivem em casas separadas podem se reunir em espaços abertos. A prática de esportes ao ar livre está permitida e casamentos liberados para até 6 convidados. O dia está sendo chamado de Segunda-feira Feliz. Em Londres, até o tempo ajudou o reencontro dos amigos. Os moradores lotaram os parques da cidade aproveitando a volta da liberdade. Os londrinos tiveram um motivo a mais para comemorar nesta segunda-feira. Pela primeira vez em 6 meses, a cidade não registrou mortes por Covid-19. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, pede à população que continue seguindo as recomendações do governo e da OMS para evitar a transmissão do vírus, para que o plano de abertura da economia continue sem atrasos. A próxima etapa acontece no dia 12, quando os tão esperados pubs e salões de beleza voltam a funcionar na Inglaterra. Com mais de 126 mil mortos pela Covid-19, o Reino Unido tem uma das mais altas taxas de mortalidade do mundo. Mas com a vacinação acelerada, o número de infecções e mortes está em queda desde o início de janeiro. Pois é, Amadeu, o Boris Johnson deu uma coletiva agora há pouco e ele começou a coletiva dizendo: grande dia, hoje é um grande dia. O recorde, Amadeu, aliás, o número de mortes por Covid-19 no Reino Unido hoje foi de 23. Ontem foram 19 mortes, Amadeu, bem diferente das centenas de mortes registradas no final de 2020, no começo deste ano. A partir do dia 12, como eu falei aí, pubs reabrem, salões de beleza, também lojas não essenciais, que estavam fechadas há mais de 3 meses, podem reabrir, mas os pubs só podem funcionar aqueles que servem em ambientes abertos, em espaços abertos. E esse foi o pedido hoje do primeiro-ministro Boris Johnson. Encontros, reuniões só em espaços abertos. Os britânicos devem ainda, até agora, pelo menos, evitar encontros em locais fechados, e as viagens internacionais continuam proibidas. É que os britânicos estão agora com medo das novas variantes. Amadeu. Eu queria, Juliana, que você pusesse aí a socorro com o pleno aqui do Jogo do Poder, porque eu acho que essa é uma situação que precisa ser assim, desenhada mesmo, sabe, por nós, com a ajuda da Socorro, do que aconteceu no Reino Unido. O que é? Havia um descontrole, milhares de mortes. Aliás, por causa desse descontrole de 2020, o Reino Unido ainda hoje é um dos países das comunidades, né, onde o número de mortos ainda é gigante em relação à população, ainda é terrível, apesar dessa redução que foi rápida, e que agora, inclusive, Londres festeja que 24 horas sem ninguém morrer de Covid. É motivo de celebração, sim. Agora, para que isso... Lembrando, vou ter que retornar, que o Boris Johnson, no começo, negava a pandemia. Boris Johnson negava, não, essa doença é uma gripe, papapá. Aí ele foi infectado, foi hospitalizado, foi salvo pelos médicos, e na saída ele disse, não, isso aqui é gravíssimo, e o Reino Unido vai lutar. Começou a comprar vacinas e tomar as medidas de distanciamento no país. Aí veio a primeira onda, diminuiu. Ele relaxou um pouco, flexibilizou. Segunda onda.
Aí o que ele fez no começo desse ano, em janeiro? Dia 5, né, Socorro? Isso, dia 5, Amadeu. Dia 5 ele fez confinamento total, o terceiro. O confinamento mais dramático, né? Mas para fazer esse confinamento, Socorro, é preciso que a gente explique que não foi só decretar um confinamento. Houve também auxílio às famílias, auxílio aos mais pobres, auxílio às empresas para que não quebrassem, auxílio aos trabalhadores que não podiam trabalhar, ficavam em casa. Quer dizer, o Reino Unido disponibilizou dinheiro, no caso lá, libras, para que as pessoas pudessem se manter até que o pior passasse, correto? Isso, certíssimo. E, em paralelo, vacina. Aliás, só confirme, o Reino Unido tem vacina para mais do dobro da população, correto? Muito mais, Amadeu. E ele, inclusive, anunciou hoje uma nova produção de uma nova vacina no eu não lembro exatamente o nome, mas anunciou que vai ter capacidade para produzir 60 milhões de doses e aí para exportar, para mandar para os outros países. E com a metade da população já vacinada. Isso, pelo menos a primeira dose. Eles estão investindo na primeira dose, o espaço entre a primeira e a segunda é maior, justamente para imunizar o maior número de pessoas. Amadeu, o cientista que orienta o Reino Unido, disse hoje, deu um exemplo. Ele disse que se toda a população fosse vacinada, receber a primeira dose, segundo esse cientista, essa primeira dose já oferece 80% de proteção. E ele deu exemplos, Amadeu. Se todo mundo receber essa primeira dose, a população entre 45 e 54 anos, o número de hospitalizações cai de 21 para apenas 4. Isso é só um exemplo do poder da vacina. E eu acho que fica claro, voltando agora para o grupo, para o pleno, fica claro que, olha só, a Inglaterra é pátria de revolução industrial, de disseminação de cultura para o mundo todo, do comércio, do dinheiro, da economia, foi uma potência mundial, tipo os Estados Unidos são hoje e tal, e é uma democracia ocidental, assim como a nossa é. Então, quer dizer, dá para fazer. Se quiser fazer, dá para fazer para peitar o vírus, enfrentá-lo mesmo e vencer. Porque, claro, a guerra lá continua. Mas as principais batalhas foram vencidas. Rapidamente, Sávia. Amadeu, acho que aqui no Brasil o lockdown virou sinônimo de falência, quando na verdade é sinônimo de proteção. E isso, claro, com a ajuda do Estado, né, que é essencial, principalmente no país tão desigual. Ananias? O que nos falta é essa articulação nacional, este plano que venha a unir todo o país nas medidas de combate, de prevenção e de aquisição da vacina. A expectativa muito otimista dos brasileiros é que a mudança no comando do Ministério da Saúde possa nos levar a um caminho como esse. E que haja um entendimento também do setor econômico de que é preciso bancar as pessoas para elas não aglomerarem, né, Apoliana? Exatamente, Amadeu. O cidadão ele não precisa estar escolhendo se ele vai morrer de fome ou se ele vai morrer de Covid. É possível, o Estado tem a capacidade de manter essas pessoas em casa. Não adianta dizer que não tem dinheiro. O que está faltando é organização e priorizar a sobrevivência das pessoas. É tudo uma questão de vontade mesmo. Ari, dá para baixar o percentual de mortos, dá para reduzir contaminação, dá para lutar contra o vírus, né? Já temos armas para isso. Amadeu, embora alguém possa dizer, poxa, depois de 300 mil mortos, foi que o presidente da República resolveu criar uma coordenação nacional anti-Covid, acho que os erros precisam ser apurados e punidos, mas de agora em diante vamos aproveitar aqui essa aparente sinalização de bom senso do governo central e tentar criar uma coordenação para a gente parar com essas mortes, porque infelizmente, hoje o Brasil é um pária na comunidade internacional. Nós nos tornamos uma ameaça sanitária global. Nós já dissemos isso aqui, nós
somos proibidos de entrar em quase todo mundo. Dos mais de 200 países, menos de 10 países permitem a entrada de brasileiros. É um vexame, é uma vergonha. Socorro, vamos Hoje o Brasil é a grande ameaça, Ari, é isso mesmo. Hoje a grande ameaça é a grande preocupação. E falando agora, Portugal acabou de anunciar agora que continua a proibição de voos de saída e de chegada do Brasil. Bem, agora um país também que foi mal na pandemia e agora sabe-se que tentou esconder números, é o México. Explica isso aí, Socorro. Amadeu, o governo do México disse que revisou os números da pandemia e nessa revisão chegou à conclusão que o número de mortos por Covid-19 no país é muito maior, Amadeu, é 60% maior. Com isso, o México passa a ser o segundo país em número de mortos por Covid-19. São 321 mil óbitos. O país agora tem mais mortes que o Brasil. O Brasil tem uma população bem maior que a do México. A notícia boa para os mexicanos é que chegou ontem ao país o primeiro lote de vacinas enviado pelos Estados Unidos. O México recebeu ontem 1,5 milhão de doses da vacina da AstraZeneca enviados pelos Estados Unidos. Essa é a primeira parte dos quase 3 milhões de doses prometidas pelo presidente Joe Biden. Ele falou que ia mandar a vacina excedente primeiro para o México e para o Canadá. O México recebeu ontem aí por volta de 1,5 milhão de doses, Amadeu. Como era essa alteração? Eles explicaram, as autoridades sanitárias lá? Não exatamente, Amadeu. Só disseram que teve um excesso de mortes desde o começo de 2020, de mais de 470 mil mortes, e 70% eram por Covid-19. Erraram no cálculo. Gente que morria, ia sepultado, mas não constava nos relatórios como causa Covid. Isso, a falha nos testes, né? A insuficiência de testes também. Isso, no teste nas pessoas que perdiam a vida. Bem, agora vamos falar sobre o relatório da OMS, que desde o ano passado que ela estuda o início da pandemia, né, a origem e tal. Já tem uma conclusão? Pois é, depois de mais um ano de pandemia, Amadeu, os cientistas da OMS foram para a China. Você lembra que a gente mostrou aqui a chegada deles em Wuhan, no começo de janeiro, e o relatório foi divulgado hoje, não oficialmente. Oficialmente sai amanhã, mas a gente acompanha agora o que esse relatório traz para a gente. O relatório dos especialistas da OMS enviados à China admite a hipótese de uma transmissão do coronavírus por meio de um animal intermediário. O estudo destaca a possibilidade do vírus ter saído de morcegos, circulado em outros animais ainda não identificados, para depois contaminar os humanos. O documento, divulgado hoje, descarta a tese de que a pandemia se originou em um laboratório e ressalta a necessidade de estudos adicionais fora da China. Por enquanto, todas as hipóteses estão sobre a mesa e precisamos de mais estudos. O relatório não traz surpresas e nem resolve o mistério da origem do vírus, que já matou quase 3 milhões de pessoas no mundo. O grupo de especialistas da Organização Mundial da Saúde visitou Wuhan, o epicentro do coronavírus na China, no último mês de janeiro, mais de um ano após o país relatar os primeiros casos da doença. Amadeu, estaca zero. Incrível. Bem, mas o navio desencalhou. Desencalhou, finalmente o navio desencalhou e o canal de Suez, no Egito, foi liberado. 400